Oi, gente, cheguei! Um bom dia, boa tarde ou uma boa noite para todos e todas vocês. Sejam todos e todas bem-vindas mais uma vez a esta live, né? Esta live, Suelen. Um beijo da Baga do Mago para você, Suelen. Esta live, Carol Souza, muito obrigado pela sua participação, Carol. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos e todas vocês. Eu vou mandar aqui o link aqui para Ferreirinha, aqui presente, para a gente estar convidando mais pessoas para participar dessa live. Valdênia Ferreira, muito obrigado, Valdênia Ferreira, tá aqui, já ela vai estar entrando no ar. Ferreirinha já está aqui no ar, Ferreirinha já está aqui no ar. Eu mandei o link aqui. Boa noite a todos e a todas, e a todos. A Valdênia está aqui falando. Daqui a pouco a Valdênia está aqui entrando no ar. Hoje a gente tem a participação do nosso querido colaborador, né? José Valmir Ferreira, o Ferreirinha, o proponente, o idealizador desta live. Essa live começou, o primeiro bloco desta live está gravado aqui no feed e também está gravado lá no canal, gente, no YouTube, Eduardo Silvia Barretos, a Maga, já está também disponível no YouTube. Esta live começou no dia 22, sábado passado, às 8 horas da noite. Um tema super importante, referente aí ao Outubro Rosa. E o tema da live, desta live, é mulheres e homens, toquem-se. Câncer de mama, um problema de todas e um problema também de todos. Porque câncer de mama não dá só em mulher, né? Homem também tem câncer de mama. E essa live, ela veio também justamente para tocar nessa tecla, né? Neste assunto que também homens também têm câncer de mama, porém é pouco discutido, é pouco difundido, né? E poucas pessoas sabem que câncer de mama também homens têm. Gente, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, Rodrigo, aqui. Gente, eu vou chamar aqui a nossa querida, eu vou mandar novamente aqui para Ferreiria. Eu já mandei o link para você ali no direct, tá certo? Só é você aceitar lá que eu coloco aí você no ar. Ou então, Ferreirinha, dá um alô aqui, por gentileza, também, para eu também colocar você aqui no ar. Gente, eu só quero a confirmação aí de vocês, se você está ouvindo o sinal da internet, tá bom, tá certo? Confirma aí, por gentileza, se vocês aí estão tendo um feedback positivo para que a gente possa ter uma participação boa, participação aqui de qualidade com todo mundo aqui, tá certo? E a Valdelânia Ferreira, mais uma vez, ela está aqui hoje, como eu falei, escutando bem. Beleza, Val? A Valdelânia Ferreira, mais uma vez, ela está aqui hoje, né? Sábado passado, a internet, o celular dela descarregou, um papo maravilhoso, descarregou. Não teve como a gente dar continuidade no sábado passado, mas a gente vai continuar hoje esta live e hoje com a participação, se ele dar aqui o sinal aqui hoje, né? Comparecer, se a internet dele estiver pegando bem, com a participação do Ferreirinha, que, por sinal, é irmã da nossa querida Valdelânia Ferreira. E vou convidar a Val, mais uma vez, Val, vou colocar você aqui no ar, tá certo? Para a gente começar mais uma vez, continuar, né? Continuar mais uma vez esta live que começou entrar ao vivo. Eu vou colocar você no ar, tá certo? Deixa eu colocar aqui a Val aqui no ar. O William Monteiro, muito obrigado pela sua participação. Miriam, muito obrigado pela sua participação. Ferreirinha, vai aí dando sinal, Ferreirinha, vai dando um alô. Enquanto, deixa eu ver aqui, enquanto a Val entra aí no ar, tá certo?
É, Luciano, mais uma vez aqui presente. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação. William Monteiro, fisioterapeuta aí, profissional. Muito obrigado, William. Grande amigo meu, gente, segue aí o William Monteiro, tá? Se precisou aí de William Monteiro, profissional aí, fisioterapeuta, chama ele, que ele aí vai te atender muito bem e resolver aí teu problema. Serviços aí de qualidade. O William Monteiro. Luciano, mais uma vez, gratidão, muito obrigado pela sua participação aqui e a de todos e todas. Val, eu já mandei aqui o convite para você. Deixa eu ver aqui, eu acho que Val vai entrar agora aqui no ar. Deixa eu ver aqui, Ferreirinha. Ferreirinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você novamente, aí o, o, o link. Ferreirinha, eu mandei para você aí o link, tá certo? Mandei o link aí para você entrar novamente. E Luciano Monteiro está em Portugal assistindo. Luciano, muito obrigado, tá certo? Por ter tirado esse tempo seu aí para estar aqui participando da live, nos assistindo, nos prestigiando, tá certo? E a todos os demais aqui presentes. Muito obrigado. Eu já mandei novamente aqui para Val, vou mandar novamente para você entrar ao vivo com Valdelânia. Pronto. Val, vou entrar mais uma vez com você, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tô entrando com o Val, mas Val, boa noite, Val. Val, Val, você aqui apareceu sua tela, mas você não está aparecendo e está cortando sua voz. Tá? Pronto, apareceu agora, apareceu. Apareceu, Val, agora está o Olá, pronto. Tudo bem, Val, agora está tudo olá, ok. boa noite, tudo ok? Está Estou me tudo ok. organizando. Deixa eu ver se eu coloco o Ferreirinha aqui. Eu estou tendo dificuldade para colocar Ferreirinha. Ô, Ferreirinha, manda alô aí, Ferreirinha, mais uma vez, por gentileza. Vai mandando o alô aí, por gentileza, para ver se eu tento colocar você aqui no ar. Arlindo, isso deve ser Cássia. Cássia, beijão para você, meu amor. Tá certo? Gente, começamos mais uma vez, continuação da live de sábado, né, Val? É, o, Isso o, mesmo, estamos o... aqui para tirar Deixa todas as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Ferreirinha vai entrar aqui agora no ar com a gente agora. Consegui pôr Ferreirinha aqui no ar. Mais uma vez. E Ferreirinha está entrando aqui no ar. Enquanto a Ferreirinha chega. Ferreirinha, Boa alô, boa noite, noite. boa noite. Boa noite. Gente, muito obrigado pela participação de você. Ô, Ferreirinha, você está vendo e ouvindo bem? Estou sim. Graças a Deus. Então, pois bem, gente, estamos começando mais uma live, graças a Deus, aqui. É, hoje esqueci a data sempre, hoje é 26 de outubro de 2022, né? E esta live é uma live, digo que é uma live diferenciada, né? Uma live Outubro Rosa, que geralmente o Outubro Rosa é mais revertido aí para as mulheres, e dessa vez, né, a gente vai falar aí a ideia, Ferreirinha, como sempre, trazendo, alertando, dando boas ideias, teve essa ideia de bater nessa tecla de também discutirmos a questão do câncer de mama em homens, que é tão, assim, não posso dizer, não é tão difundido assim. E Ferreirinha, sempre nas suas palestras, sempre nas suas aulas, Ferreirinha também bate muito nessa tecla, né? E aí Ferreirinha trouxe essa ideia para a gente discutir, e a gente está aqui hoje para a gente falar um pouco também, dar esse alerta aí para os homens sobre o câncer de mama. Gente, a Valdênia Ferreira, ela é técnica em radiologia, tá certo? Com mestrado com especialização, perdão, em mamografia e mestrado em Portugal. E Ferreirinha também é um grande profissional da saúde, também aí
radiologista, não é isso, Ferreirinha? Porque o currículo de Ferreirinha, gente, é enorme, Riquíssimo. tá certo? É enorme o currículo de Ferreirinha. O Ferreirinha também é radiologista da área de saúde. E Na área da saúde, eu sou técnico de radiologia, estou graduando em radiologia também, estou fazendo a graduação. Mas aí eu também sou graduado em outras áreas, meio ambiente, gestão ambiental, agronegócio. Mas assim, a gente está aqui para falar de saúde, né? Mas às vezes a gente entra também na área de meio ambiente, que meio ambiente também é saúde, né? Então eu sempre estou lecionando também nessa área. Assim, a gente tem que alertar aos homens, alertar até ao governo, até às autoridades, que câncer de mama é problema de homem também. O homem tem que fazer o autotoque, o autoexame, o homem tem que se prevenir, aparecendo alguns sintomas, ele tem que procurar o médico, né? Então, assim, está na hora de abrir esse leque. Mês de prevenção de câncer de mama. É, até porque também, além dos homens cis, também tem as trans, né? Tem as travestis e as transexuais, que têm implantes de mama, têm implantes de silicone, e também elas também têm que fazer a prevenção, né? O autotoque também. É um leque, é uma nuance. A campanha ainda está muito focada numa parte só da população, mas estão esquecendo das transexuais, das travestis, estão esquecendo dos homens. Então, assim, a gente tem que abrir esse leque. muito Isso bem, mesmo. muito bem colocado, Ferreirinha. Estamos aqui para isso. Val, pode ficar à vontade para Oi. falar, Val. É isso mesmo, concordo mesmo, plenamente, porque ainda é uma campanha ainda muito fechada. Ou seja, é Outubro Rosa, né? Aí, como eu já falei na live passada, abre um leque no Outubro Rosa, onde as mulheres podem pegar uma senha, fazer mamografia no mês de outubro e os outros meses do ano, né? Ainda porque a população é enorme. Então, precisa abrir esse leque, ter como atender essas mulheres o ano inteiro, como a gente já falou. É um exame dolorido que incomoda, que muitas mulheres se omitem fazer o exame, né? Porque sabe que é desconfortável. E se não o acesso não for fácil, essa mulher desiste. Então é isso que acontece. Muitas mulheres não se cuidam porque o acesso ao exame ainda é muito difícil, muito limitado para alguns. Porque se você vai se prevenir, você não precisa passar a noite numa fila para ser atendida ou passar meses esperando para realizar. Não. Se é anualmente, você deveria ter lá já garantido tua vaga no serviço para fazer teu exame anualmente, na data correta. Antes da continuidade aqui, a colocação da Val, Val, aqui já tem uma pergunta que diz assim, é da Valzinha Moraes, assim, o seguinte, O Eduardo, como... só um momento, Certo, Eduardo. certo. Valdelânia, Valzinha é aquela Val que a gente conheceu no navio, voltando Lembro de sim, Noronha. bem-vindo, Raulzinha. Lógico que eu A lembro pergunta dela. é Como dela, esquecê-la? responda aí a pergunta dela. Deixa eu ver Tá, aqui. tá Nós a conhecemos no Cruzeiro, voltando de Fernando de Noronha, que E eu trabalhei lá um tempo, e nós fomos para um cruzeiro, Valdelânia foi comigo, Luciano também, aí quando na volta a gente conheceu Val, essa Valzinha aí, ela é do interior de São Paulo. aí ela Responda aí a tá, Piracicaba. Valdelânia. aí ela tá Isso aí. perguntando aqui, Como ela tá homens perguntando, fazem o exame de isso, mamografia? Bem, Val, o exame de mamografia nos homens é feito da mesma forma que nas mulheres. São realizadas 4 incidências básicas, chamadas também de rotina, né? Que são 2 de frente, que a gente chama crânio caudal, e outra e 2 em oblíqua, que é chamada de oblíqua médio lateral. Precisa comprimir, fazer a compressão da mama da mesma forma que faz nas mulheres, só que os homens não precisam fazer exame de prevenção anualmente. Eles só fazem quando tem algum problema, mamas crescidas,
mamas alteradas, algum aparecimento de tecido glandular na mama, né? Aí causa desconforto, causa saliência na mama, porque é tecido glandular. E aí esse homem é indicado para fazer mamografia e normalmente esse aparecimento de glândulas mamárias nos homens é chamado de ginecomastia. É o nome da doença. Que tem tratamento e também tem cura, se cuidado a tempo hábil. Ô, Ferreirinha, você Pois que não. também trabalha na área de saúde, é uma pergunta para os dois, né? Tanto para a Valdênia quanto para você. É comum, geralmente, chegar homens com sinais, se queixando de alguma dor, se queixando de alguma alteração na mama, no peito. É muito comum. E aí ele só se alertar nessa hora que ele vai fazer uma mamografia, que ele vai fazer um exame, que possa ter algum sinal de câncer. Olha, Na realidade, pode falar. eu tenho experiência pouca na área de mamografia. No meu estágio, quando eu estava estudando e fiz o estágio, eu acompanhei 10 exames de mamas. 8 de mulheres e 2 de homem. E deu para eu sentir a diferença. Mas assim, infelizmente, quando o homem vai fazer um exame de mama, ele já tem passado por uma bateria de exames que o médico desconfia disso, desconfia daquilo, até ele chegar no especialista, e o especialista indicar uma mamografia para ele, isso leva tempo. E aí pode ser tarde. E, assim, na realidade, né, a porcentagem de homens com alterações na mama, de câncer de mama é 1%. 1%. Então, se a gente olhar para essa porcentagem, que é 1%, então as alterações mamárias no sexo masculino também são bem pequenas, né? E a maioria, assim, normalmente são tratáveis, né? Quando se procura, todo o câncer tem cura, né? Se tiver diagnóstico precoce, tanto no E, homem quanto na mulher. e também, pelo homem geralmente ter a mama menor, é menos perceptível os vestígios, né? Os sinais e sintomas. Porém, tem homens que, por conta de questões hormonais, ou porque tomam hormônio. Ó, eu vou levantar um fato aqui. Os homens, alguns homens que praticam halterofilismo, muitos estão colocando implante. E não é aquele implante mamário que a travesti, a transexual coloca. É um implante mais espalhado no tórax, para fazer um volume como se fosse massa muscular. Então, assim, mais uma vez, é outra problemática que é nova também, entendeu? E pode ser levado como uma atenuação para a questão das mamas. Ferreira, só para esclarecer para atorefelíssimo, exatamente é o que, Ferreirinha? Assim, em miúdos, para a gente entender melhor para o público aqui. Pessoas Fica mais claro, né, para o pessoas que público. praticam halterofilismo, que praticam academia, que fazem competição, outras pessoas também, só por questão estética, estão colocando uma prótese que ela não é no peito em si, na mama em si, ela é no tórax, na região do peito, para fazer aquele volume na caixa torácica e parecer músculo. Existem implantes de silicone para isso também. Então tem muitas pessoas que estão aparecendo aí bombado nas redes sociais, na academia, mas aquilo ali foi um implante de silicone. Certo. A Valzinha está perguntando aqui: será alguma anestesia antes de fazer o exame? Val, existe ou Isso, não existe anestesia? eu vi a pergunta dela, já ia responder. Olha, não existe e não é necessário. Mesmo porque o exame de mamografia não é uma dor insuportável. Eu posso dizer que é um desconforto.
Porém, esse desconforto, ele é alterado devido ao estado psicológico da mulher. Normalmente ela vai fazer o exame muito agitada, muito nervosa, às vezes passa a noite de sono, preocupada com o exame do dia seguinte. Às vezes essa mulher tem histórico de câncer de mama na família, então ela já fica nervosa antes de fazer o exame. Os boatos, que o exame dói muito e demasiado. Os fake news. Pois é, os fake news. E depende muito de como o exame é realizado. Eu desenvolvi uma técnica, né, de realizar o exame, onde o desconforto do exame é reduzido em 80%. Por quê? A mama está inserida no tórax, né? Então, deslocar essa mama do tórax é um pouco difícil, precisa que a paciente relaxe. E se ela não relaxa, dificulta o trabalho da técnica e, consequentemente, ela sente muitas dores. Porque a gente precisa, nós técnicos, precisa manusear o tecido mamário, o tecido da axila, né, o prolongamento axilar, e fazer esse deslocamento para cima da bandeja, do buque, para poder comprimir a mama. E isso, sem a ajuda da paciente, é praticamente impossível. Então, pela realização do exame, às vezes ser rápida, a técnica não tem muito tempo para atender cada paciente como única. Digo que cada paciente mamografia, ela deve ser atendida como única. Pode ter várias esperando na recepção, mas a partir do momento que ela entrou na sala, você esquece que tem outras esperando e você vai ver qual é o tempo necessário para que ela consiga relaxar, para que nós possamos manusear a mama dela sem ela sentir dor. E isso vai desde a conversa, desde as perguntas que se faz no questionário prévio, desde a atenção, desde a empatia que temos que ter com essa cliente, essa paciente, até a relação do exame. Então, isso leva o tempo. Então, cada qual vai ter o seu tempo. E eu digo com convicção, se a mulher for realizar o exame de mama sem medo, e ela se entregar na hora do exame, ela chega lá, encontrar uma técnica preparada para fazer o exame dela, ela não vai sentir dor. Ela pode sentir um desconforto, mas dor não. E não tem como anestesiar. É realmente a maneira de fazer o exame e a técnica de realizar o exame. E é importante, né? Vou deixar bem claro aqui, como foi dito também da outra vez, que há muitos mitos em relação ao exame de mama, que não é uma dor insuportável, é apenas um desconforto, porque principalmente para quem vai fazer um exame pela primeira vez, né? Para quem vai fazer um exame que precisa de um tratamento diferenciado, não digo especial, porque todos nós somos especiais, mas precisa de um tratamento diferenciado, porque aquela que vai pela primeira vez, ela vai só escutando, só porque, baseada na experiência dos outros. Então, se a primeira vez que ela fizer for para ela uma tortura, ela vai repassar a mesma coisa que repassaram para ela. Então, se a gente atender essa paciente pela primeira vez, normalmente as minhas pacientes, quando chegam pela primeira vez, eu, assim, só falta estender um tapete vermelho. Ela tem que se sentir plena, né? Porque é ela que vai dizer para as amigas, para as parentes, para as irmãs, que o exame de mamografia não doeu, né? Não incomodou, ela no outro dia ela está bem, ela está disposta, né? Está sem desconforto na mama. É ela que vai passar essa informação, porque nós não conseguimos passar essa informação para toda a população. Mas se cada cliente, cada paciente relatar desta forma, a maneira de ver o exame muda. E talvez isso, Val, você pode falar com propriedade, talvez isso é um dos fatores, um dos motivos de não procurar as mulheres, de não procurar em fazer o exame de mama, e deve ser um dos fatores de índice de aumento da doença, né? Por não fazer, por não se prevenir, pelo medo, né, Val?
O medo e o acesso, né? Para quem hoje tem um plano de saúde, o seguro-saúde, é fácil, você vai lá e marca, espera estar lá o seu dia. Mas para quem depende no Brasil do serviço público, não é tão Olha, fácil realizar uma é, mamografia. só uma observação: as pessoas procuram muita gente da área de saúde para fazer exames. Perto da campanha da mama, algumas colegas me procuram e dizem: gente, vocês têm que ir na prefeitura, na Secretaria de Saúde e exigir do gestor de vocês exames, não só no mês da campanha de outubro, mas durante todo o Durante o ano ano. inteiro. Porque, olha, eu já no mandato passado aqui em João Pessoa, teve um secretário de saúde anterior, ele divulgou que seria feito 4.000 exames por mês de mama. Aí eu tive que entrar num debate com ele lá nas redes sociais. Assim, eu digo aí, São Paulo, capital, não faz 4.000 exames de mama por mês, como é que em João Pessoa vai se fazer? Então, assim, existe muita propaganda enganosa. Entendeu? Existe, porque assim, essas prefeituras, esses PSF, como eu falei na outra live, os PSFs, os enfermeiros do PSF, os médicos do PSF, deveriam fazer oficinas de incentivo para as mulheres sob toque de mama, autoexame, durante o ano todo. Sei lá, a cada 15 dias, uma vez por mês, é, trazer mulheres da comunidade, pessoas que são atendidas naquele serviço ali do PSF, e fazer uma palestra, né, porque assim, o que acontece é que chega a campanha desse ano e ainda tem gente na fila da campanha do ano passado para fazer o exame de manga. Eu não estou falando questão de Covid, não. Esses 2 últimos anos foi específico, mas em anos anteriores foram assim. Ferreira, quando você fala nas suas palestras, nas suas aulas, sobre câncer de mama, antes, Val, da gente falar, tem aqui a questão da vacina da Covid-19 e erros de interpretação da mamografia, que você vai esclarecer sobre esse artigo daqui a pouco, né? Mas antes, eu quero fazer essa pergunta à Ferreirinha. Ferreira, quando você fala sobre câncer de mama em homens, nas suas aulas, nas suas palestras, qual é a reação do público? É uma reação bem diferente, né? Muitos realmente nem ouviram falar que poderia acontecer esse tipo de Sim. patologia em homem, né? Começa por aí. E as mulheres, eu peço a elas que elas repassem para os homens da família, para os seus pais, seus avós, seus filhos, seus irmãos, os homens da sua família, que isso é possível ter câncer de mama para homem. Já começa por aí, porque assim, divulgar certas coisas tem que ser incansável, tem que ser sistematicamente. Porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, eu não sei porque quando tu posta uma coisa no Face ou no Instagram, tu posta várias vezes, 4, 5 vezes seguida. Eu fico inseguro que as pessoas, só uma vez, elas não dêem atenção àquilo. Vários temas que eu posto. Que às vezes é uma notícia tão importante e a gente posta uma vez, a pessoa passa, porque hoje é muita notícia no Insta, no Face, no Twitter. Então, assim, eu sempre massifico as informações. Com os meus alunos eu faço a mesma coisa. Toda vez que eu começo uma aula, eu sempre reviso a aula passada e pergunto, tem dúvida, não tem dúvida? Tal. Se eu estou com meus alunos em estágio também, que às vezes eu recebo os alunos, quando a gente está trabalhando, a gente recebe os alunos em sala de estágio. Tem até um aluno meu aqui, Alex Mar, que está estagiando comigo. Sábado eu vou estar com ele lá em Caruaru. Ele é um estagiário lá da UPA de Caruaru, onde eu trabalho na Boa Vista. Então, assim, é muito importante não só noticiar, mas enfatizar, mostrar imagem, mostrar exemplos, porque, assim, é, essa, essa notificação que só é 1% que atinge os homens, eu não sei. Porque como a mama, o câncer de mama é silencioso, possa ser que alguns homens morreram de outras causas e tinham câncer de mama e não sabiam. Se é Uhum. difícil notificar as mulheres, né, com acertos, com um grau grande de acerto, imagina os homens. Então eu acho que há uma subnotificação também aí. Bem, bem, É, bem esclarecido, Ferreira. Val,
Você quer É fazer alguma porque, colocação, Val? é porque, assim, nesse caso, nem todos os casos eles são registrados, entendeu? Porque se a pessoa, o homem teve algum problema, ele desenvolveu um câncer de mama e depois ele desencadeou outra doença, não vai ser registrado como câncer de mama. Isso aí, só que esses dados de 1% é o que é registrado e que na minha tese de mestrado, né, quando eu fui fazer a pesquisa, eu sempre falava sobre o INCA, né, os dados do INCA, e quando eu fiz a pesquisa em artigos internacionais, eu percebi que também é 1%. Né? Então, é a nível mundial. Tem uma pergunta aqui de Lourdes. É normal sentir as mamas doloridas e com umas pontadas? Olha, qualquer alteração nas mamas se deve procurar um médico, né? Não posso dizer o que é. Porém, toda mulher tem um período pré-menstrual, onde sente alguns sintomas mamários, dor, incômodo, mamas doloridas, inchadas. E muitas vezes a mulher ela já está no período de menopausa, porém, Sim, mesmo sem haver o ciclo menstrual todos os meses, ela naquela data ela vai sentir desconforto. E tem também as alterações hormonais, que as mulheres, a partir dos 38, 40 anos, já começa, hoje até a partir dos 35, dependendo de cada caso, já começa a sentir alguns sintomas devido aos desequilíbrios hormonais. Né? Então, sim, realmente, Lourdes, procurar um médico, né, para fazer o autoexame, procurar que você pode fazer em casa, independente disso, procurar um médico e procurar realizar a mamografia anualmente. sim. Bem colocado. Ferreirinha, o sinal daqui, Ferreirinha tá caindo, Val. Enquanto isso, Val, se você quiser fazer mais uma colocação, fique à vontade. Eu vou trazer aqui um artigo que é sobre... A Ferreirinha caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui novamente aqui no ar. Deixa eu ver aqui. Ferreirinha, dá um alô aí, Ferreirinha, por gentileza. Enquanto isso, Val, sobre a vacina da Covid-19 e erros em interpretação da mamografia. Eu vou ler aqui um artigo, vou fazer aqui um resumo, e você vai poder explicar aí se é verdade, se é mentira, ou como é essa história, se a vacina da Covid causa ou não causa erro de interpretação nos exames de mamografia. O Ferreirinha está aqui, entrou aqui no ar novamente, entra ao vivo com o Ferreirinha, vou estar aqui novamente. Aqui tem um artigo após a vacina, Ferreira voltou aqui, Ferreirinha está voltando aqui no ar, Vendo beleza. bem, escutando e vendo bem. Beleza. Eu vou ler aqui, Ferreira, não sei se você estava ouvindo bem, aqui sobre um artigo. Estava Pronto, acompanhando beleza. o Sobre o artigo da site. Covid. Isso. Que é sobre erros em interpretação da mamografia. Será que a vacina da Covid-19 causa gente ou não causa erros nos exames de mamografia? A Valdênia Ferreira vai explicar aqui e tirar essas nossas dúvidas aqui daqui a pouquinho. Após a vacina, doutora Lucila explica que a resposta imunológica desencadeada após a vacina contra a Covid-19 dura, em média, 4 semanas. Com isso, se recomenda para as mulheres assintomáticas a realização dos exames das mamas 1 mês após a vacina. Mulheres que tenham qualquer sintoma mamário devem procurar atendimento médico e realizar os exames de investigação independente da vacina. Aí tem outra aqui, site complementar do INCA, que diz o seguinte: segundo a especialista, algumas vacinas contra o coronavírus estão mais associadas a linfonomegalia axilar. Linfonomegalia. Isso, eu não vou citar os Linfonodomegalia. nomes. Eu não vou citar os nomes aqui das vacinas para não causar má interpretação. Isso aqui eu deixo aqui com você, Valdênia, que é profissional, e Ferreirinha também aqui da saúde.
mas todas podem causar o aumento em graus diferentes. E ainda complementa, né? Além da mamografia, outros exames de imagem, como ultrassonografia e ressonância magnética, incluem as axilas na avaliação. Portanto, as informações sobre lateralidade e quando foi aplicada a vacina são relevantes para o diagnóstico final, informa a médica. Valdênia, você agora vai tirar essa dúvida quando eu vi esse artigo assim. É um caso curioso, né? Porque várias pessoas ficaram com sintomas após vou dizer assim, efeitos colaterais após a Covid-19. E o que a gente quer saber é se a vacina da Covid-19 realmente causa ou não causa interpretação de erros nos exames de mamografia. O que é esses sinais estranhos que aparecem no corpo das pessoas após a vacina? Eu vou explicar isso de uma forma fácil que qualquer pessoa, mesmo não sendo da saúde, possa perceber, possa entender. Eu também tenho formação, eu sou bióloga, né? E eu sou apaixonada pelo nosso corpo humano, né? Nós somos uma máquina perfeita. E, na realidade, esse é algo que veio do site do INCA, né? Eu li isso daí no site do INCA. E a gente não pode ir de encontro ao que o INCA fala. A gente tem que buscar por quê. Mesmo porque não foi feito grandes pesquisas a partir disso. Mesmo porque ainda não deu tempo. O Covid é algo ainda muito novo, muito recente. Os efeitos colaterais do Covid, nem todos ainda provavelmente não são conhecidos, né? E mal nós estudamos o Covid, vai aparecendo outras doenças novas, e tudo, as pesquisas, os estudos vão se voltando para outras novas doenças que vão surgindo, e o Covid vai ficando para trás, assim como foi a SIDA, assim como foram outras doenças, né? E no início é que ela se fala, não se tem a resposta exata às perguntas, o que é, como se prevenir, como se cuidar, e assusta a população, nesse caso foi mundial, e ainda tem muito que se pesquisar a respeito do Covid. Sem falar, ainda hoje, tem muita gente que não tomou a vacina por medo. Onde, na realidade, principalmente no nosso país, a nossa carteira de vacinação parece uma bíblia, né? É muita vacina, é muita vacina que nós tomamos, né? Eu fui para fazer um mestrado em Portugal, levei minhas filhas comigo, e aí levei a carteira de vacinação delas todas completa, que eu dei todas as vacinas, inclusive as que o governo não pagava, não dava. Eu paguei particular. Então, quando eu tive que mostrar no centro de saúde lá, a carteira de vacinação delas, que eles chamam carta de vacinação, eles ficam assim, de olhos arregalados, como é que se toma tanta vacina, né? As vacinas de lá são pouquíssimas, em outros países da Europa também. Olha, sábado eu vou tomar a vacina da meningite, porque nós da área de saúde temos que tomar. E lá em Caruaru está sendo distribuído para a gente que é da área de saúde lá, a prefeitura lá. E eu vou tomar sábado, a da meningite. E principalmente a carteira de vacinação da gente da saúde, que leva a sério, porque qualquer virose que venha a ter, a gente deve tomar a vacina, porque a gente está ali inserido naquele meio de micro-organismos. Então, vamos voltar ao assunto, vamos lá explicar de uma forma que todos entendem. Qualquer estudo da mama, seja a ultrassonografia, a mamografia ou a ressonância magnética, vai ser preciso também estudar as áreas acessórias, que são a área de prolongamento axilar. Então, estuda a mama e estuda prolongamento axilar. Mesmo porque estudos já comprovam que
50% dos casos de câncer de mama acontece próximo à axila, que é no quadrante supraexterno da mama. Então, sempre nessa área, a gente divide a mama em 4 partes, cruzando no mamilo, na areola do mamilo, e dessas 4 partes fica aquela parte próxima à axila. Então, 50% dos cânceres de mama começa por ali. Isso já é comprovado, em artigos, cientificamente. Então, essa não é uma área onde ela é muito irrigada e onde nós temos os linfonodos. O que é linfonodos? O que a população popular, eles chamam de gânglios, né? Que faz parte do nosso sistema linfático. Né? Então, qualquer micro-organismo estranho que entrar no nosso organismo, o nosso corpo, ele é tão perfeito, é uma máquina tão perfeita, que ele vai acusar que ali tem algo estranho. Então, o que é a vacina? A vacina é o vírus da doença, né? Porém, de uma forma que não vai fazer a doença desenvolver no corpo da pessoa que tomou a vacina, né? Mas é um vírus morto, popularmente falando, para todos entenderem. Mas é o vírus. E o organismo, ele sente a presença do vírus. Ele começa a brigar contra o vírus. Como é que ele vai brigar contra o vírus? Se protegendo, né? Então, o sistema linfático começa a acusar, através desses gânglios linfáticos, que são do sistema linfático, que são os linfonodos. Por isso, linfonodomegalias, que é o aumento dos linfonodos, que, devido à presença da vacina no organismo, eles vão ficar alterados. Só que o câncer também é algo externo que o organismo sente e também vai fazer esse mesmo processo que eu acabei de falar, porque é um corpo estranho no organismo. E quando chega esse corpo estranho, o câncer, no caso, os linfonodos começam a aumentar de volume. Então, normalmente, quando a paciente ela tem algo suspeito na mama, uma microcalcificação com uma má formação, com uma forma irregular, que possa suspeitar de ser um câncer, um fluxo de sanguíneo na papila, né, uma secreção no mamilo sanguíneo, cor de sangue, um nódulo, um tumor, qualquer situação dessa na mama, os linfonodos eles vão ficar alterados. Então, quando a gente faz a mamografia, a ultrassom, ou médico ultrassom, ou a ressonância magnética, se percebe ali, na área da axila, os gânglios alterados, né? Que é a linfonodomegalia, né? Se isso acontece também durante a vacina, se esses linfonodos estiverem ali alterados no exame aparecer, a médica radiologista, quando vai fazer o relatório médico, fazer o laudo, ela vai olhar e vai dizer por que esses gânglios estão alterados. E ela vai buscar algo com mais atenção na mama, provavelmente não vai achar, mas vai ficar aquela interrogação, né? Então, isso, em média, 4 semanas, um mês, até que a vacina seja distribuída pelo corpo, pelo sistema linfático, seja reconhecido aquilo ali, e esses linfonodos, eles voltem ao tamanho normal. Então, é só uma maneira de proteção do organismo, que acontece não só na vacina, mas se tiver câncer, se a pessoa tiver com uma febre, que é um sinal de infecção, os linfonodos podem ficar alterados. Nós não temos linfonodos só na axila, né? Nós temos linfonodos em várias partes do corpo. Inclusive, eu vou dar um exemplo bem popular, né? Quando muitas mulheres fazem drenagem linfática. Aí, quando chega em alguns locais da articulação, a massagista vai lá, massageia na virilha, massageia embaixo da axila, atrás do joelho, no tornozelo. É onde nós temos os linfonodos, ela ativa aqueles linfonodos e puxa aquele líquido para aquela área, para ser distribuído o fluxo sanguíneo mais rápido pelo corpo. Então, de uma forma, acho que eu fui
tentei esclarecer de várias formas, que é muito importante que entendam, para não dizer assim, a vacina do Covid causa câncer de mama. Porque o problema das informações é isso. A pessoa que não tem muito entendimento, entende da forma dela e sai distribuindo, vendendo a informação de forma errada. Entendeu? Então, não é a vacina do Covid que causa isso. Seu corpo vai ter os linfonodos alterados por qualquer corpo estranho que entrar no teu organismo. É uma maneira de defesa do nosso corpo, que é uma máquina perfeita. Ô, Val, desculpa, já concluiu? Pode ficar à vontade para falar. Concluir. Quem tiver alguma dúvida, pode levantar aí a questão, se não entendeu. Eu tentei responder da forma mais simples. Eu queria saber se alguém da família, de alguém que está aqui, ou algum conhecido, já sabe, já teve algum problema de câncer de mama, tanto homem como mulher. Fica aí, gente, a pergunta. Só para esclarecer, é uma dúvida aqui, Val, que surgiu aqui agora na minha cabeça. Vocês são da área de saúde, vou poder explicar melhor se é a mesma coisa ou não. Linfonodos, gânglios e nódulos são a mesma coisa? Não. Linfonodos, popularmente chamado de gânglios, né? Porque gânglios linfáticos, linfonodos, tudo tem a ver com o sistema linfático, são sinônimos, porém nódulos não. Nódulos é algo que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, no pulmão, na mama, em qualquer parte do corpo pode acontecer um nódulo. Pode ocorrer um nódulo, que não tem nada a ver com linfonodos. Às vezes a mulher pega o exame de mamografia e não sabe interpretar. Os linfonodos são sinais, eles aparecem e podem desaparecer, só para dar o sinal de que ali está alguma coisa errada com o linfonodo. Não, peraí. Eles, na realidade, eles não aparecem, eles estão lá. Só que eles estão lá, nos seus tamanhos normais, nos seus volumes normais. Quando qualquer coisa acontece de estranho com o nosso organismo, eles vão ficar alterados, aumentar o volume, aí eles vão ficar mais densos. Por ficar mais volume, mais densos, essas densidades elas ficam mais visíveis nos exames radiológicos, né? Nesse momento eles ficam um pouco doloridos e estão dando um sinal que tem alguma coisa errada na sua parte imunológica, no seu sistema imunológico. Entendi. Porque é muito comum, eu não sei se é todas as pessoas, mas vocês vão poder explicar. Eu fiz essa pergunta porque é uma dúvida, eu achava que essa era tudo a mesma coisa, porque, por exemplo, vou tirar por mim como exemplo, eu tenho um cachinho de uvas, de nódulos, aqui abaixo das minhas axilas, né? São carocinhos assim, bem pequenos. Já foi ao médico, ele disse que não precisa se preocupar caso inflame, né? São bem pequenininhos, faz tempo que eu tenho aqui abaixo das minhas axilas e eu achava que era a mesma coisa, esses nódulos, né? Essas alterações. Uma coisa só, porém com nomes diferentes, mas vocês pareceram aí que não, são coisas completamente diferentes. Inclusive, eu estava falando que existe, lógico, toda pessoa, quando faz um exame, fica curiosa para saber o que tem lá. Às vezes nem entende, não consegue interpretar a imagem, não sabe direito a linguagem técnica que está ali, mas tem a curiosidade de ler. Aí muitas mulheres lê o exame e fica totalmente alteradas, quando diz assim, eu tô com nódulo, porque quando esses linfonodos aparecem, que esses linfonodos também podem estar inseridos dentro da mama. Isso aí depende também da genética da pessoa. Você pode ter os linfonodos todo arrumadinho na axila, ou você pode ter algum linfonodo dentro da mama. Entendeu? Só que se ele não tiver alterado, o médico vai olhar lá e vai perceber que é um linfonodo e vai tranquilo. Então, normalmente, quando o médico vê lá, ele nem faz a medição. Ele diz linfonodos intramamários, linfonodos dentro da mama, né? Sim. Ou então linfonodos axilares,
o linfonodo na axila. Por quê? Porque ele viu no exame. Ele não pode deixar de descrever o que ele viu, porque a imagem, ela fala. E a imagem é tão linda que ela fala para cada pessoa de uma maneira diferente. É como se a Sim, pessoa está lendo uma charge, né? sim. Cada pessoa que olha para uma charge vai entender algo, vai entender parecido, mas vai ter uma visão diferente, né? De acordo com o Uhum. ponto de vista de cada um. Então, as mulheres, quando lê o laudo, que tem lá linfonodos, elas já ficam assustadas, elas já acham que são nódulos. Não são. Linfonodos é justamente isso que eu acabei de falar. Faz parte do nosso sistema linfático, todas nós temos. Pronto, durante a menstruação, no período pré-menstrual ou nos primeiros dias, normalmente as mulheres podem sentir alteração na axila, os linfonodos mais aumentados, as mamas doloridas. É normal o organismo, não é que a menstruação, o ciclo menstrual seja algo diferente, anormal, que já é comum para as mulheres, mas o organismo já avisa que algo diferente vai acontecer. Os hormônios do nosso organismo, né? Fazendo o trabalho deles. Ou seja, tá lá, é normal, por alguma razão vai apresentar sinais e sintomas, não é isso, Val? Só para deixar aqui bem claro que não precisa, se não é uma coisa de outro mundo, tá lá. Por alguma Ah, razão vai se manifestar, não é isso? não, está lá, né? Os linfonodos estão lá, faz parte do nosso sistema linfático. Qualquer alteração no teu organismo, qualquer vírus que você, uma doença com vírus ou uma bactéria, qualquer coisa diferente no teu organismo, os linfonodos eles vão ficar alterados e vai ficar mais visível nas imagens. Mas isso não quer dizer que seja alguma coisa, tá? Certo? Depois, só por isso que, como a população a tomar a vacina foi uma quantidade de mulheres, lógico, muito grande a população, né? E aí coincide daquelas mulheres fazer exame de mamografia naqueles meses, aí foi percebido isso, mas que eu saiba, ainda não tem nenhum estudo ainda voltado para esse tema, porque é simplesmente normal, gente. É o nosso organismo nos protegendo. É normal. Só se levantou essa situação porque se você toma você toma a vacina hoje e você é uma paciente assintomática, você não tem sintoma nenhum. Assintomática, não tenho sintoma nenhum. Eu só vou fazer o exame por prevenção. Então, eu não tenho Uhum. pressa de fazer o exame. Eu posso fazer hoje, daqui a 4 semanas, daqui a 60 dias, porque eu estou só prevenindo. Porém, veja o que você leu. Se a paciente tiver algum problema, alguma alteração, se ela tiver sintomas que suspeite de um câncer de mama, se ela tiver que fazer uma avaliação periódica para analisar uma situação que ela foi vista anteriormente em outro exame, ela não pode deixar de ir fazer o exame porque tomou a vacina. Por quê? O câncer tem cura se tiver diagnóstico precoce. E 30 dias para um câncer agressivo é muito tempo. Então, por isso que o câncer de mama ainda tem um índice de morte tão grande entre as mulheres. Por quê? Se toda mulher que sentisse qualquer coisa na mama conseguisse os exames rápidos, quando eu digo os exames, não é só mamografia, não, é fazer a mamografia, se precisar fazer a ultrassonografia, se precisar fazer uma punção ou uma biópsia, que é tirar aquele pedaço suspeito e fazer o histopatológico, e daí de identificar se é ou não maligno ou benigno. Se for maligno, aquela mulher, ela deveria ter prioridade plena na frente de qualquer fila, porque é um diagnóstico precoce. Mas, até a paciente chegar de uma ultrassonografia, uma mamografia, uma punção, uma biópsia, e chegar a diagnosticar, isso leva meses, né? Se a E paciente pode, for pelo SUS, é meses. e pode Ou até precisar também antes. de uma ressonância, se for o caso, que é mais Mas a, difícil, mas pode precisar de uma mas ressonância. a ressonância são casos, né? No caso da ressonância, são casos mais específicos. Para prótese, por exemplo. Próstata, implante mamário.
patologias que não conseguiu identificar na ultrassonografia, mas praticamente, eu não sei dizer a porcentagem, mas grande parte das patologias, elas são detectadas na ultrassonografia e na mamografia, principalmente na mamografia, por isso que um exame não substitui o outro, porque o câncer de mama, na maioria das vezes, ele pode acontecer inicialmente por microcalcificações. São cristais de cálcios tão pequenos que é preciso, quando faz o exame, ampliar para poder ver ele ampliado, para identificar as formas. E, às vezes, pelas formas, já identifica que pode ser suspeita de câncer. Né? Então, nesses casos de microcalcificações malignas, a paciente deveria furar qualquer fila e ter prioridade, porque a chance de cura é enorme, uma porcentagem enorme, porque tirou a calcificação, não deu tempo nem de se espalhar na mama, nem na corrente sanguínea, e aí existe a cura do câncer de mama. Muitas vezes nem precisa de quimioterapia, nem radioterapia. A cura é só pelos procedimentos. E acompanhar, né? Depois, com os exames anualmente. Ferreirinha, você que entende de políticas públicas, faz projeto, sobre essa questão de ter acesso, né? Do acesso chegar das pessoas, das mulheres, dos homens, ter um acesso mais rápido à questão do tratamento de saúde. De que forma as pessoas poderiam ter um acesso mais rápido à saúde, a esse tratamento, ao acesso mesmo, né, a esses exames que é tão complicado, como, por exemplo, ao exame de ressonância, isso, né, que você falou, o exame de ressonância, porque tem exames que custam demais, e é como o Valdênio aí falou, custam demais. Às vezes, o problema está no início, mas por uma questão burocrática, uma coisa que deveria ser resolvida, uma microcirurgia talvez, ou talvez não precisasse nem fazer cirurgia, mas a burocracia é tão grande que, às vezes, infelizmente, a mulher, ela tem o seio removido, tem o seio tirado por causa da burocracia. De que forma essa toda burocracia as pessoas poderiam ter um acesso mais rápido, com menos complicação, Ferreirinha? Olha, eu sou fã número 1 do SUS. SUS é perfeito. Se o SUS falha, não é culpa do sistema do SUS, mas sim do gerenciamento, da gestão. O que se falha no SUS são os gestores que se falham. Então, assim, o SUS é tão completo que no caso dos ACS, dos agentes de saúde, que tem por obrigação que deveria fazer visitas nas casas e se informar e pesquisar e perguntar sobre patologia, sobre alguma desconfiança de alguém da casa que tem alguma doença, seria feito esse levantamento e jogado lá no PSF. Porque, olha, vamos lá, eu vou fazer aqui uma comparação, mas quando se descobre que uma pessoa está sendo maltratada dentro de uma casa, abandonada, um idoso, uma criança, uma família está sendo presa pelo gestor da casa, pelo pai ou pela mãe, aí depois de 2 anos, 3 anos, se descobre que aquela pessoa às vezes está há 20 anos sendo prejudicada, sendo maltratada ali. Então, e cadê o agente de saúde dessa área? Cadê o ACS que faz essa área, que nunca viu isso, que nunca entrou nessa casa para ver o que está acontecendo? Então, assim, o SUS é perfeito. Isso aí seria uma porta de entrada da problemática. Então, essa mulher, esse homem, essa trans, esse travesti que fosse identificado com alguma suspeita de patologia, seja qual for a doença, mas a gente está aqui direcionando especificamente para o câncer de mama, seria notificado e já encaminhado lá para o PSF, independente de mês de campanha.
Isso era para ser com câncer de próstata, com câncer de mama. Isso era para ser com uma pessoa que está com uma gripe intermitente, que pode ser uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, uma TB. Então, assim, o que falta é o gerenciamento, é a gestão do SUS funcionar, para que as informações sejam cruzadas, as informações sejam notificadas, entendeu? Porque existe meios para evitar, existem meios para se comunicar, existem profissionais do SUS em toda a área. Existe um profissional do SUS lá no supermercado, para se tiver uma mercadoria lá vencida, fora do prazo de validade, ser denunciado, ser resolvido. Então, assim, o SUS também faz fiscalização da água, dos alimentos, assim, é perfeito o SUS. Só falta um bom gerenciamento, uma boa gestão. E isso depende dos gestores, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários de saúde, que muitas vezes são pessoas que não têm capacidade de ser secretários de saúde, né? E aí a politicagem aí rola. Assim, os gestores públicos teriam que ser mais cobrados, até mesmo pela população. Então, quando a Uhum. pessoa vem falar com a gente para arrumar um exame de mama, eu digo, não, eu não vou arrumar um exame de mama para você. Quem tem que arrumar um exame de mama para você é você mesmo. E no seu PSF, cobrando que lá tenha exame, um encaminhamento para um exame de mama. Um mamógrafo não é bicho de outro mundo de sete cabeças, não. O SUS, ele proporciona que se uma cidade não pode ter um mamógrafo, faça um convênio, se junte 3, 4, 5 cidades e instale um mamógrafo. Uma cidade como Itabaiana, que é uma cidade sede, que não tem um mamógrafo público, mas tem um hospital, mas tem uma policlínica, pode fazer um consórcio com Salgado, com Mogeiro, com Pilar, com São Miguel do Taipu, com São José dos Ramos, e instalar um mamógrafo aí para servir a comunidade da região do Vale do Paraíba. O que falta é gestão. Eu estou dando um exemplo aí da cidade nossa, da nossa região, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Val, quer fazer uma colocação, Val? Tem aqui uma colocação da Valzinha Moraes, que ela disse: minha mãe teve câncer de mama e tirou uma parte do seio, e 16 anos depois voltou a aparecer na axila. Né? Hoje ela está livre, graças a Deus, está com 88 anos. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? Foi um tratamento precoce, teve uma intervenção, né? Se resolveu o problema, porém, há pessoas que têm probabilidade de desenvolver, de desencadear a doença, né? Isso se explica, né, com a estudo dos genes, né, com a genética. E teve uma reincidiva na área axilar 16 anos depois, mas provavelmente, como ela já tinha tido, existem os exames periódicos anualmente, que se você desenvolveu o câncer de mama a primeira vez, você tem que ter, é igual ao teu aniversário, tem que ter data marcada para fazer o exame. Fez hoje, daqui de próximo ano, para tal data, eu já vou correr atrás para tal data garantir que eu tenho o meu exame, porque você tem que cuidar de você mesmo, como o Valmir falou. Você que tem que buscar o que você precisa, né? Então, se faz anualmente, quando ela, num desses exames, provavelmente ela detectou 16 anos depois na axila, novamente foi precoce, tratou precocemente, e hoje, 88 anos, está bem. Então, 88 anos, pode ser que ela chegue a falecer de outra doença, desencadear outros problemas, mas o problema do câncer ela venceu 2 vezes, né? Curou o câncer 2 vezes. Isso aí é um diagnóstico precoce, com certeza. Ferreirinha, a questão da informação, a gente sabe que, por exemplo, a questão, como o Ferreirinha aí citou, fez a colocação dele, tem pessoas que nem sabem que tem direito de fazer um exame de mamografia, espera que fulano de tal arrume, faça esse favor para arrumar um exame de mamografia, etc. e tal, e fica naquele jogo que parece que não se resolve nunca, fica uma troca de favores, é o que dá a entender. Ferreira, você também citou, e achei bastante interessante, que eu nunca me toquei na minha vida, sobre a questão do câncer de mama
tanto além dos homens, mas nas mulheres trans, que é pouco discutido também, né, a questão do câncer de mama nas mulheres trans, nas travestis. Quanto ao público, Ferreira, você que tem uma vasta atuação nessa área, vários contatos também com o público LGBTQIA+, é, é comum o público, eles procuram, sabe também que precisa fazer o exame de mamografia, as mulheres trans, as travestis, ou também eles são muito assim, não tem tanta informação quanto a essa questão. Como assim é nos homens, né? Também. Olha, a luta do movimento LGBTQIAP+, para conseguir que o SUS financie próteses de silicone para as trans. Porque o SUS não financiam, elas muitas vezes colocam silicone líquido, aquele silicone industrial, e isso é uma porta, entendeu? De facilidade para câncer de mama. Não só de câncer de mama, mas por colocar nos seios, né? Aí a probabilidade é maior de câncer. Então, assim, há essa cobrança. Algumas pessoas dizem, mas o SUS vai financiar prótese para travesti, para transexuais. Sim, é como o caso do aborto. Se o SUS não financia, se o SUS não proporciona, essas pessoas não vão deixar de colocar, não. Elas vão para o clandestino. Entendeu? E o clandestino a gente sabe que é feito de todo jeito. Então, assim, existe muita mortalidade de trans que colocaram silicone industrial no seu corpo, principalmente nos seios, e vieram ser acometidas de câncer de mama. E às vezes elas descobriram outro tipo de câncer no fígado, no pulmão, e depois foi verificar que não era só ali, que tinha começado pelos seios, pelas mamas. Acontece muito isso. Val, quer fazer alguma colocação? Não, concordo com o que ele falou. Porque na realidade as políticas públicas elas não podem ter preconceito, né? Elas são para todos. Que Pra todos, infelizmente não é isso que acontece. E sem falar que a gente sabe hoje em dia, a gente sabe, tem certeza que hoje em dia, principalmente quem é da área da saúde, quem trabalha com gestão, quem trabalha com elaboração, nós sabemos, quem trabalha com uma parte de orçamento, nós sabemos que no Brasil não falta dinheiro para nada, para saúde, para tudo, não falta, falta gestão. Porque eu vou dar só um exemplo da nossa área de radiologia. Existem muitos municípios por aí que têm aparelhos de raio-x doado pelo Ministério da Saúde há anos e nunca foram instalados. Eu vou dar um exemplo. Encaixotados e guardados, que já estão obsoletos. Vou dar um exemplo da nossa região, Pilar, aí a cidade de Pilar, aí na região do Vale do Paraíba. Lá em Pilar tem um aparelho de raio-x há mais de 14 anos que foi doado pelo SUS, pelo Ministério, e nunca foi instalado. Meu Deus, por quê? Qual o motivo? Itatuba também. Itatuba passou há uns 5 anos atrás, fazia 10 anos que tinha um aparelho lá, o Ministério Público lá forçou a instalar ou doar para outra cidade. Terminaram doando. Então, assim, o Ministério Público também, ele poderia ver essas pautas. Só que o Ministério Público trabalha muito em cima de denúncias, tem que denunciar para poder o Ministério Público agir. Então, assim, é gestão, gente, é gestão que não tem. Tem o hospital público, o hospital das clínicas do Recife, o hospital federal, passou mais de 5 anos para instalar uma ressonância. Ficou uma ressonância 5 anos encaixotada. No hospital HU de João Pessoa, passou 6 anos uma ressonância encaixotada. Entendeu? Porque os gestores dos hospitais públicos, eles não têm interesse de fazer esses aparelhos funcionar, porque muitas vezes eles são gestores ou são donos de clínicas particulares que vendem exame ao SUS. Então, eles não têm interesse que esses hospitais públicos funcionem bem. É muito triste, mas isso é verdade, né? É verdade. Tantas vidas poderiam ter sido salvas, tantas vidas poderiam estar sendo salvas exatamente agora, né? Até evitar mesmo a questão
da geografia, do deslocamento, porque a gente sabe que a questão financeira é um grande empecilho, né, Ferreirinha? Inclusive, tem a questão do, acho que é o tratamento TFD, né, Ferreira? Que é o tratamento Exatamente. fora do domicílio. Todo município que não pode fazer o tratamento por questões técnicas, questões de recursos humanos, ele tem recurso do SUS para mandar o paciente para um centro de referência. Entendeu? Tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para tudo. Aqui a Lourdes Silva está dizendo, cadê esse aparelho de raio-x de Pilar, meu Deus? Só Deus sabe. Povo de Pilar, vamos buscar os seus direitos, porque a população, ela não busca os direitos, muitas vezes sabem, fingem que não sabem, né? E não busca, não reivindica seus direitos. Pois é o que eu digo sempre, Val. Eu digo sempre que uma comunidade organizada, quando se junta, ela consegue sim os seus direitos, ela consegue sim os benefícios para si, mas tem que ser junto e organizado para fazer realmente a coisa valer. Se junta, vai lá, e a comunidade se consegue brigar e lutar e trazer seus direitos para si, de fato. E, Eduardo, muitas vezes nem precisa brigar muito, porque para ter os seus direitos você não precisa brigar. É só lembrar alguém que o teu direito é aquele. E aí o direito não pode ser negado. Mas as pessoas se omitem a isso, porque elas já estão acostumadas de promessas na época de política, então promessa, depois elas esquecem. E infelizmente, vendem seu voto, né? Ficam empenhadas porque recebeu ajuda de alguma forma, ou ajudou um amigo, ou ajudou uma família. Então, ficam de mãos atadas e têm medo de buscar os seus direitos, com medo da repressão, porque, infelizmente, existe a repressão. Infelizmente. Então é aquela coisa que a gente sabe, né, Ferreira? O dinheiro público está sendo usado, porém não está sendo aplicado na comunidade como de fato deveria ser, né? E a gente acaba perdendo muita coisa em relação a isso. Você pode lembrar que quando o Bolsonaro assumiu o governo, a primeira coisa que falou o ministro da Economia que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro. Veio a pandemia, no instante apareceu dinheiro. Apareceu dinheiro para auxílio, para comprar vacina. Ou seja, se não tivesse a pandemia e esse dinheiro, e eles iam continuar dizendo que não tinham dinheiro, iam fazer o que com esse dinheiro? Tinham sido desviado esse dinheiro. Nós somos o país mais rico do mundo. Todos os países entram em falência, entram em crise. Nós não, desde o descobrimento que nós somos saqueados, levaram ouro, levaram pedra, levaram madeira, e nós ainda somos ricos. Nós não tem Estados Unidos, não tem Japão. Os Estados Unidos é muito grande, mas tem um território que não tem condições de plantar, de colher nada, não produz. A Rússia é grande, mas é muito gelo também. Então, assim, o país que produz de ponta a ponta, que é mais rico do mundo, é Brasil. Concordo. O Brasil é tão rico, tão rico, tão rico, com mesmo toda essa crise, ainda existe aí milhões e milhões de dinheiro aí que deveria ser aplicado na saúde, na educação, na cultura, enfim, em todas as áreas para beneficiar a sociedade. E não é, como o Ferreirinha falou, né? É a questão da gestão, né? Gestão de todas as esferas. Por falar em Covid, pandemia, na opinião de vocês, quais foram os impactos da pandemia do coronavírus na prevenção e no tratamento do câncer? Que a gente sabe que muitos atendimentos, muitos tratamentos, muitas pessoas deixaram de ser atendidas, tiveram seus tratamentos aí interrompidos devido aí à questão do coronavírus, que foi aí o grande foco durante esses mais de 2 anos aí. E qual foi o impacto aí, na opinião de vocês, do coronavírus, da Covid-19, aí no tratamento e na prevenção, gente, do câncer?
Olha, Bem, eu assim, não tenho muito o que falar disso, porque eu passei a pandemia inteira fora, né? Foi justamente a época do meu mestrado que ocorreu a pandemia, né? Só que eu percebia, eu estando fora, que muita coisa no país que eu estava, né, que é Portugal, funcionava bem e aqui não funcionava, né? Uhum. Então, imagina, em plena pandemia, eu tive um problema de crise renal fortíssimo. Eu estava em Portugal, a difícil acesso à consulta, né? Eu, como imigrante, mas eu consegui consulta em hospitais que parecia hospital particular. Eu consegui ser atendida, eu consegui ter respaldo e consegui tratar durante a pandemia. Coisa que se eu tivesse no Brasil em plena pandemia e pelo que eu escutava falar e acompanhava, eu não consigo, se eu não tivesse um plano de saúde, eu não conseguiria, né? Porque lá eu fiz tudo pelo sistema gratuito de saúde. Então é uma pena saber que dificultou o processo, dificultou, demorou, mas aconteceu. E aqui, será que aconteceria? Então, assim, o que eu acompanhei foi muitos amigos meus, amigas, dentro de hospital, apavorados, né, em plena pandemia. Perdi muitos amigos na área, né, infelizmente, mas eu acredito que muita coisa poderia ser evitado, principalmente pela população, onde diziam não pode sair de casa e as pessoas festejando e nas ruas, enquanto a gente estava em outro país, trancado dentro de casa, que quarentena é quarentena, se você sair na rua, a GNR, a polícia, ela pergunta para onde você vai, se não tiver um documento, vou para o médico, vou numa farmácia, vou ao supermercado, você recebe multa, né? Ou é escoltado para casa. Aqui as pessoas faziam festas na rua, os bares cheios, em plena pandemia. Então, gente, por que cobrar das políticas públicas e onde você não faz sua parte? É falta de respeito com aquele profissional que estava sendo obrigado a deixar a família para ficar 2, 3 dias, 2, 3 plantões seguidos dentro do hospital, porque faltava funcionário, você tinha que estar dobrando o plantão, e você está falta de respeito enquanto aquele está saindo de casa, porque é obrigado, porque precisa ganhar seu pão trabalhando, você está nos bares, fazendo tumulto, fazendo aglomerado de gente. É falta de respeito com o próprio ser humano, com o ser humano, né? Então, eu acho assim que, na realidade, a população, a falta de educação da população, a falta de disciplina, infelizmente, é muito grave, né? E não adianta falar só dos políticos, querer cobrar só dos políticos, né? Porque se você cobra dos políticos, eles já não fazem a parte deles. Se você não faz a sua, nada acontece. É o equilíbrio, né? Tem que ter uma balança Pois de é. equilíbrio. Existe, Ferreirinha? existe Ah, desculpa, pode falar. existe a obrigação de ambas as partes, os deveres, todas de ambas as partes, né? É o Sei, meu sei. ponto de vista. eu trabalhei em três frentes em plena pandemia. Eu estava numa UPA de Campina Grande, E não pegou é, Covid, viu? na UPA Graças a Deus. na UPA Dinamérica. Eu estava numa UPA Boa Vista, em Caruaru, e estava no Hospital Municipal de Gravatá, né? Trabalho nos dois estados. Então, assim, durante 2 meses, praticamente, a gente trabalhou sem EPI, com poucas luvas ou com nenhuma luva, sem touca, sem máscara, ou com poucas máscaras. Eu não peguei Covid, eu fiz mais de 30 exames, porque eu tinha que fazer a cada 15 dias o exame. Aí eu fazia em Campina, não aceitava em Caruaru, que não aceitava em Gravatá, aí eu termina fazendo, às vezes, 2 exames por semana. Eu não peguei Covid, não foi dessa vez, não foi essa doença que me pegou. Eu nem sei qual vai ser minha doença ainda, porque até agora eu não peguei nenhuma.
nem o HIV, não peguei nenhuma, não sei o que é doença, nem dor de cabeça eu tenho. Mas vamos lá. Era muito difícil, porque era uma correria muito grande. O governo federal, por sua vez, liberou os médicos. Quem tinha uma certa porcentagem de estágio já poderia atuar como médico, mesmo sem um certificado. E assim, muitos médicos aprendendo a entubar ali naquela hora. Tinha médico que estava atuando na UTI, que nunca tinha entubado um paciente na vida dele. Algum enfermeiro ou técnico de enfermagem ou enfermeira que já tinha acompanhado a intubação era que ficava orientando para o médico entubar. Então, assim, foi uma correria, foi uma loucura essa pandemia. Mas, assim, e aí a fila foi aumentando, né? Porque foi parando os serviços, os outros serviços das outras patologias, ficou só Covid, aquela loucura, e realmente hoje tem uma fila grande. Já existia uma fila do SUS. O que aconteceu também de muito errado foi que quando a Covid diminuiu agora, a pandemia não acabou ainda, gente. A pandemia não foi decretada dia 19 de março de 2020 e até agora não teve decreto dizendo que teve fim a pandemia. Mas, assim, muitos leitos foram desativados, muitos leitos de UTI. A gente sabe que sempre faltou leito de UTI. E esses leitos poderiam ter continuado a estar funcionando, né? E está aí, de novo, uma contenção, muita gente aí na fila das cirurgias e faltando leito novamente de UTI. E que bem que na pandemia não sobrou leito. Faltou, foi o caso. Nos hospitais que eu trabalhei na UPA, nunca estava completo, nunca era 100%. Por exemplo, lá em Gravatá eram 40 leitos. Sempre ficava 38, 36, 35 leitos, nunca chegava aos 100%. Porque as pessoas morriam, claro, aí. E outra coisa assim, o que mais me marcou na pandemia, infelizmente, o que mais me marcou na pandemia foi eu ter radiografado os colegas de profissão, técnicos de enfermagem. Eu perdi colegas da área de radiologia no Recife, em Campina, em Gravatá. E assim, você radiografar aquele seu colega lá no leito e depois ver que ele foi a óbito, isso aí não foi muito fácil, não. E assim, eu não estava aqui na pandemia, mas eu acompanhava, e eu acho que o Valmir pode falar mais sobre isso, que o técnico em radiologia não era considerado da comissão Não, de frente. a comissão de O frente. técnico de enfermagem, médico, todos eles ganhavam adicionais É. para Mas poder por que não trabalhar era no Covid, e considerado? o técnico de radiologia não. E a primeira coisa que o médico fazia quando chegava uma pessoa com suspeita de Covid era pedir um raio-x de tórax para ver pulmão. Antes do Entendeu? laboratório, Justamente por radiologista, né? Não, os médicos geral, os clínicos geral, chegava lá na UPA, chegava no hospital, chegava com suspeita de Covid, ele pedia logo um raio-x para ver pulmão, um raio-x de tórax para ver pulmão. Então, assim, e a gente estava fazendo um atendimento logo no princípio com o que tinha. Então, sem máscara, sem touca, sem propé, não tinha touca, pegava o propé, que é o que se bota no pé, colocava na cabeça. Não tinha propé, pegava a touca, colocava no pé, e por aí ia, foi assim. Imagina aí o Luciano Gorro perguntou o contexto estava onde. Imagina que já no final da pandemia, isso já tinha retornado, né? Já está tudo bem tranquilo. Foi que o técnico de radiologia foi considerado comissão de frente e só ficou 2 meses praticamente. Eu vou ficar sem bateria, viu, gente? Eu acho que vai descarregar. Já coloquei aqui na tomada, mas vai descarregar. Mas fica aí, até a bateria descarregar. Val, pode falar, Val. Então, assim, como eu estava falando, então, como eu falei, depois de tanta briga, tanto correr atrás, né, a classe não se omitiu de trabalhar, né, trabalhou lá firme, eu fui acompanhando, perdemos colegas na prova da profissão. Eu cheguei a dar 109 horas de plantão direto, 109 horas. Eu entrei no hospital no sábado à noite e saí numa quarta de 3 horas da tarde. 109 horas de plantão direto. Porque nós da radiologia, nós somos um grupo pequeno para atender o hospital inteiro. Normalmente 7 a 8 técnicos para atender o hospital inteiro. E o grupo de enfermagem é grande.
né? Então, quando um tinha Covid ou tinha suspeita ou qualquer problema, o outro tinha que cobrir, trabalhar dobrado, e não era considerado plantão extra, como, assim, fecho, mas como é que posso dizer assim, não tinha o subsídio, o Uhum, valor a mais, como o pessoal da equipe de frente tinha, né? entendemos. É antes que o celular de Ferreirinha descarregue aí por completo, né? Vocês aí podem ficar aí para fazer as considerações finais de vocês. Deixa eu ver aqui. Antes disso, a Valzinha está dizendo assim. Deixa eu ver aqui. A Valzinha foi umas colocações da gente. Diz assim: aqui em Piracicaba teve que acionar a Secretaria da Saúde e denunciar uma enfermeira, a área de saúde aqui em questão, de saber tratar as pessoas. Está a zero. Eu tenho pavor, fobia de fazer exame. Então é aquela coisa, a questão da empatia, né, Val? A questão da empatia, que trabalha principalmente em todas as áreas, mas diga-se que a área de saúde é uma área mais delicada, que a pessoa já vai debilitada. Então, a atenção, a empatia pelo outro é muito maior. E eu creio, sabe, Ferreirinha, que você fez aí a colocação sobre a questão que faltou leito, não foi isso? Durante aí a pandemia, durante aí a questão quando estava bombando para atender os pacientes da Covid, que faltou leito. E o que a gente mais viu sobre a questão da colocação de Ferreirinha, que o Brasil é um país realmente muito rico. Se não fosse tão rico, a gente estava numa situação muito pior. O que a gente vê uma coisa que eu prestei muita atenção, que é necessário, que foi necessário, foi a construção daqueles hospitais de campanha, que foi necessário e que é necessário sempre. Mas, às vezes, eu fico me perguntando o seguinte, se aquele dinheiro que foi também investido naqueles hospitais de campanha temporariamente, de fato, fosse aplicado no Sistema Único de Saúde, para manutenção dos aparelhos, para abrir novas salas, para abrir novos leitos, para aparelhos de ressonância magnética, para instalar as cidades com mamografia, abrir mais clínicas. Gente, o que não falta é dinheiro e que o SUS poderia atender muito mais pessoas. Essas pessoas não iriam ter um tratamento tardio, não iriam fazer uma cirurgia sem ter a necessidade de fazer uma cirurgia, porque esse tratamento, esse diagnóstico era descoberto muito cedo, em vez de colocar numa situação, as pessoas numa situação muito pior. Então, assim, né, Ferreirinha e Val, existe N fatores que poderiam ser feitos para minimizar, sabe, a questão, o sofrimento das pessoas. Em vez de fazer uma cirurgia, fazer apenas um tratamento e se resolveria muita coisa. É porque, na realidade, Eduardo, sempre que há algo emergencial, como houve o Covid, né, se instalou o quê? Ao invés de pegar o dinheiro do povo, que é o nosso dinheiro, e investir em algo sólido, se investiu em tendas. Tendas tu monta aqui, depois do sol desmontou, acabou. Pegou, Gasta milhões numa tenda, gasta milhões numa tenda que deveria ser em algo fixo, né? Permanente. pegou parte da unidade, fez tudo improvisado, que a gente olhava assim, não parecia nem que estava dentro de um hospital, parecia que éramos refugiados de guerra trabalhando num local improvisado para ampliar o atendimento. Ou seja, não se investiu nada em coisas sólidas. Aí quando acabou acabou a Covid, não, quando acabou os leitos, né? Vamos desmontar os leitos. A demanda. Acabou a demanda. O que aconteceu? Aquilo ali que era improvisado virou lixo, ou voltou para algum local para ficar obsoleto, né? E aí, o dinheiro do povo jogado fora, e os oxigênios todos que investiram, os equipamentos, porque não montaram leitos de UTI, que esses leitos poderiam estar até hoje. A gente viu leitos, nós que estamos dentro dos hospitais, nós vimos leitos de UTI sendo desmontados. Para que desmontar se é necessário? Se até hoje tem filas de pessoas para ir para UTI, independente de Covid ou não,
os grandes hospitais públicos, está aí os corredores, parece um filme de terror, com as pessoas jogadas nos corredores como se fossem animais, sem direito a um banheiro adequado, sem poder ter um acompanhante, jogado dias e dias num corredor do hospital, e os leitos todinho do Covid, porque não ficou para essas pessoas hoje. Se tivesse feito algo sólido, hoje não teria essas filas nos corredores dos hospitais, porque os leitos que eram para Covid, o Covid passou, ficou para a população, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, infelizmente... Pois é. Muita coisa nos incomoda. A gente, porque assim, eu e Valdelânia, nós atuamos nas duas áreas bem difíceis, né? Nós somos da área de saúde e também lecionamos. Ela agora com a experiência dela de comparação de como funciona o sistema de saúde lá na Europa, em Portugal especificamente, mas ela dá para ela dar uma olhada em outros países, já que a Europa é integrada. E a gente vê, e também ela está se inteirando de como funciona a educação lá, e a gente vê que a gente tem muito a conquistar, a administrar, a legalizar, né? Fazer uma demanda, que a demanda funcione, porque assim, projetos tem, entendeu? Projeto tem, dinheiro também tem. O que eu repito, que falta é gestão, o que falta é bom senso, o que falta é pessoas capacitadas nos lugares certos, na hora certa. Porque, inclusive, em plena pandemia, muitos secretários de saúde, muitos profissionais de saúde foram até demitidos, porque viu que não dava, eles não conseguiam enfrentar aquilo ali e tiveram que requisitar profissionais de saúde com mais experiências ou com capacidade. Entendeu? Principalmente o secretário de saúde, que a maioria nem era da área da saúde, muitos nem eram da área da saúde, e tiveram que ser substituídos em plena pandemia. Bem, a minha colocação, né, assim, estamos para terminar o evento, né, nós terminamos nosso evento de hoje, a minha colocação é a seguinte: nós estamos no mês de Outubro Rosa, tudo é muito lindo, tudo é cor-de-rosa, porém que a população se alerte que o mês de fazer mamografia não é só no mês de outubro, é o ano inteiro, porque não tem como atender a população toda no mês de outubro. Então, o ano inteiro, a mulher, independente de onde ela reside, ela tem direito a fazer mamografia anual. É um direito, né, que não pode ser negado. Então, que busque os seus direitos, porque, como o Valmir falou, tem que exigir um mamógrafo para a tua cidade, tem que exigir um convênio. Se não tem um mamógrafo, que faça convênio com a clínica particular, que isso não é bom, porque sempre vai dificultar ter um mamógrafo, porque a clínica particular normalmente é de quem? Fica aí para vocês refletir, né? Então, precisa cobrar que as políticas públicas funcionem. Não precisa a mulher passar um dia viajando para fazer uma mamografia. Onde ela mora, o gestor da cidade tem obrigação de manter um mamógrafo à população, né? Então, busquem o direito de vocês, né? Com isso, meu fechamento é esse, porque vocês é quem buscar o direito. E nós, da área de saúde, estaremos aqui para apoiá-los. E a estratégia já existe no SUS, a estratégia existe. Eu acabei de falar nos consórcios. Se uma cidade não tem condições de ter um raio-x, de ter um mamógrafo, de ter uma tomografia, de ter um especialista até, não tem condição de ter um ortopedista, de ter um cardiologista, pode fazer consórcio. Vários municípios se juntarem e fazer consórcio. O SUS financia isso. Na questão da gestão ambiental também, a questão dos aterros sanitários, a cidade que não pode fazer um aterro sanitário, que também aterro sanitário é saúde, que é a minha área também, pode fazer um aterro sanitário coletivo, de ser numa cidade e atender várias cidades. Então, assim,
existe também o SUAS, muita gente não entende do SUAS. O SUAS é como se fosse o SUS da assistência social, que também pode fazer convênios, pode fazer, né, se juntar várias cidades e resolver o problema. O que falta é gestão. Assim, às vezes tem alguns secretários de saúde que até querem fazer, mas o prefeito, a prefeita diz, não, não vamos mexer nisso não, vai gerar trabalho, vai gerar demanda, tal, e termina não tendo. Olha, para você ter uma ideia, Eduardo, e pessoas que estão aqui presentes, em todos os municípios tem pessoas que ganham para prestar assistência a idoso, LGBT, no caso a índios, a quilombolas naquela cidade, naquela região, tiver essa população, a ciganos. Como aí em Itabaiana também tem uma pessoa responsável por isso, mas essa pessoa está dando essa assistência a esses segmentos da sociedade. Não, a gente, se a gente for lá na folha de pagamento da prefeitura, tem pessoas responsáveis para isso. E está discriminado lá quanto ele ganha e para que é que ele ganha aquele dinheiro. Né? E a gente chega na cidade do interior, a gente não vê ação, porque aí em Itabaiana eu faço parte do lado idoso, como você sabe. Eu faço parte da direção lá do lado idoso. E assim, a gente tem muita dificuldade com a questão. Aí em Itabaiana o Conselho do Idoso não funciona. Né? Onde não tem um responsável pelo idoso é o Conselho Tutelar que tem que responder por essa parte. Então, assim, a gente vê que o serviço existe, tem alguém recebendo, tem alguém ganhando, porém nem sempre está gestando como é para ser de direito e de fato. Antes aqui, quero mandar um beijo para Valzinha, está dizendo assim, manda um abraço Um beijo para para a minha Dona mãe. Dirce. E ela Eu está tô aqui vendo, do meu lado, escutando a live. eu tô vendo Beijo, Um lá. beijo Dona Dirce. para Dona Dirce. Que ela é uma vitoriosa, né? Porque ela venceu a doença por 2 vezes. É uma vitoriosa, Dona Dirce. Um beijão para a Deus senhora. Dona abençoe, Neide, Dona Dirce. Dona Neide, boa noite, obrigado pela presença. Agnes Henrique, meu ex-aluno de Valdelena também, lá no IMIP, que trabalha lá em Vitória de Santo Antão, colega nosso aí de profissão. Boa noite às pessoas que participaram aí, A obrigado pela presença. Gleidson, que está aí, cadeira cativa. Eu quero Foi meu agradecer, aluno também. eu quero agradecer aqui a presença de Luciano. Parabéns, Maga. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação. Ele sai de Portugal. É teu esposo, né, Val? Ele. É, meu esposo. A Nani Gouveia. Nani Gouveia, obrigado pela presença, Nani. Quem mais está aqui? Aí, Gleidson. Eita, muita gente aqui. Luciano, Valzinha, que faz tempo que a gente não se vê. Valdeilson também está aqui de Portugal. Valdeilson, nosso mano lá de Portugal também, que sempre dá uma força pra gente na arte, que ele é web designer, é fotógrafo, é artista É plástico, tanta coisa assim. artista, é o artista da família. É o irmão de vocês, né? É. Valdeilson. Obrigada, Valzinha, pela sua ele. presença e sua participação. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a presença da Val, quero agradecer a presença de Ferreirinha por ter dado essa ideia, né? Um outubro rosa diferenciado, com aí atingindo ao público masculino também, a disponibilização de Peraí, todos. minha vizinha Ângela entrou agora, minha vizinha Ângela aqui. Um abraço para ela também. Beijos, Nani Gouveia, um beijo para você. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? Como sempre. E acho que o segundo bloco de hoje foi mais assim para esclarecer, né? Mesmo bater aquele papo da continuidade da live de sábado, do dia 22. E é isso, esclarecer, né? E além de todos esses índices que nós falamos aqui, sobre os direitos, sobre o SUS, as ideias ao público também, né? Mas a prevenção também do câncer, além das mulheres, nos homens, né? Nas travestis, nas mulheres trans, enfim, todo mundo precisa se cuidar. Gente, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado.
Tá certo? Deus abençoe a vocês. E fiquem à vontade para falar. Val e Ferreirinha, muito obrigado por hoje. Olha, Ok, quando obrigado também, Eduardo. eu que agradeço. Quando terminar a live aqui, eu vou para uma calçada aqui da minha vizinhança, que é a calçada das informações. Lá ninguém faz fofoca, não. É só trocando informações. Ah, tá certo. Gente, fiquem todos e todas com Deus, tá certo? Luciano Deus Gouveia, abençoe. Luciano Gouveia sempre cheio de ideias, deu várias ideias para ser aplicadas, muito válidas. Pense sobre ela, Eduardo. A gente precisa fazer acontecer, né? Às vezes a gente pode fazer muita coisa com um ato tão simples desse como uma live, como informando as pessoas. Parabéns a você por essa coragem, né? E você veja que era uma live sobre mamografia, a primeira funcionou. Hoje nós vamos para as políticas públicas com o professor Valmir, e eu acho que foi muito interessante porque, principalmente na época que nós estamos, né, de escolher nossos governantes, refletir mais sobre as políticas públicas, né? Ô, Refletir Valdelânia, a importância das políticas públicas na nossa área de saúde. Oi. Valdelânia, a mãe de Eduardo é uma grande colaboradora dele. A mãe de Eduardo dá o maior apoio a ele. E a mãe de Já Eduardo está conheci, sempre sim. presente. Convida a gente para ir lá tomar café, comer bolo, tapioca. A mãe dele é aquela mãezona. Preciso Ferreirinha tá conhecer aqui, ela mãe, mandando pessoalmente. aqui, elogiando aqui. Ela tá lá Um na sala. beijão para ela. Eu preciso A conhecê-la Val pessoalmente. também. Já tive o prazer Ah, de e conhecê-la. vocês estão todos convidados. Já convidei o Ferreirinha, a Val, quando estiver aqui em Itabaiana, sinta-se também convidada. Quero conhecer também pessoalmente, tá certo? Para a gente tomar aquele café juntos, todo mundo junto. Eu amo tapioca. Pode ser na outra temporada dela, porque essa temporada dela aqui no Brasil tá corrido demais, viu? Ela vai fazer palestra e oficinas em vários lugares, do Pernambuco, no interior, Vitória, em Recife. Mas agora eu cheguei para ficar. Já defendi o meu mestrado, né? Passou a parte mais difícil, que teve uma época que eu tive que voltar. E aí, assim, já estou em fase, já reta final. Agora eu cheguei para ficar. Vamos aí botar para funcionar nossas ideias. O Luciano está dizendo assim: quero tomar café, Eduardo. Também, Luciano, você está convidado na próxima temporada. Uhum. Gente, hoje a gente falou do SUS, né? Como o Ferreirinha falou do SUS, como o Ferreirinha falou, como a Val falou, a gente falou do SUS, que também é uma questão de, acho que a gente saber, Val, dos nossos direitos também, né? É uma forma também de se prevenir E dos e de tratar, deveres. né? É porque a gente só foca nos direitos. Tem que saber também dos deveres, né? Com certeza. Beijo de todos e todos com Beijo Deus. para todos. Obrigado. Nada. Vocês podem sair aí da live. Deus abençoe a todos e todas vocês. Eu quero agradecer a Papai do Céu por este dia. Eu quero agradecer a minha mãe. Eu quero agradecer a vocês, convidados dessa live de hoje, que colaboraram com hoje. Eu quero agradecer a todos aqui que estão aqui presentes. Gente, fiquem todos e todas com Deus. Beijo no Até a coração. próxima, se Deus quiser. E vamos nos falando, Val. Ok, vamos Beijo da sim. Maga. Beijão. Beijo do Mago. Fui! Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a todos e todas.